Olá, meus queridos alunas e alunos, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos para mais um conteúdo de Java aqui no canal do Torne-se um Programador. Nas aulas anteriores, a gente falou então sobre uma aplicação console que a gente fez, colocamos ali uma programação estruturada e começamos a fazer uma refatoração desta aplicação utilizando orientação a objetos. Na aula de hoje, ainda vamos continuar mexendo com essa parte de orientação a objetos para que a gente possa deixar esse sistema mais organizado. Então vamos lá, bora começar a aula. Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torneseumprogramador.com.br. Muito bem, turma. Conforme eu tinha falado para vocês, o nosso objetivo é começamos a criar classes, objetos aqui, para que a gente possa começar a trabalhar de uma forma mais organizada no nosso software em Java. Qual que vai ser o próximo passo, né? Depois que a gente refatorar esse código, né, o nosso plano para a aula de hoje é mexer na refatoração desse código, criando outras classes auxiliares para ajudar o nosso programa que a gente já fez nas aulas anteriores. Logo após a gente terminar essa refatoração, que vai ser a aula de hoje, na próxima aula a gente vai começar a transformar esse software, que até então foi uma programação feita console, para uma programação já de internet, ou seja, usando web. Então vamos criar um servidor VPS para que a gente possa levantar essa aplicação e começar a trabalhar com a aplicação web diretamente utilizando Java, tá bom? Então esse é o nosso plano para as próximas aulas que vocês vão assistir. Então hoje vamos ainda concentrar na aplicação console, entendendo um pouco mais sobre essa questão de orientação a objetos, para na próxima aula a gente fazer esse mesmo software que fizemos aqui com a aplicação console diretamente uma aplicação web. Vamos passar pelo HTML, pelo template timeless e várias outras coisas muito bacanas que você precisa entender para que você possa lançar a sua aplicação em Java também na internet. Lembrando que eu vou continuar com essas aulas com você até colocar essa aplicação em produção. Eu vou colocar ela em vários servidores. Por exemplo, vou colocar lá no Heroku, vou colocar na Amazon também, para que você possa fazer deploys em diversos locais, tá bom? Então agora a gente vai lá para o computador para que a gente possa fazer na prática todo o nosso plano que a gente tem para essa aula de hoje. Vejo vocês então lá no computador. Muito bem, turma, de volta agora no computador. Pessoal, a gente passou por algumas refatorações aqui no site do Torne-se um Programador, mostrando para vocês aqui algumas ofertas que pode ser interessante para você, tá bom? Primeiramente, você pode acessar aqui o Torne-se um Programador e ter acesso a todas as aulas por somente o preço de R$ 29,23. E você também pode comprar alguns cursos de forma vitalícia, tá? No valor de R$ 14,76 por mês. Ou seja, você vai comprar ele em 12 vezes e você vai ter acesso a esse desafio de lógica de programação ou o desafio de banco de dados, que ficou incrível, né? Que você vai aprender todos os conceitos referentes a banco de dados. Esse treinamento ficou muito bom, né? O treinamento de Ruby, treinamento de WordPress, de C# avançado. Tem vários treinamentos aqui para vocês, tá bom? Lembrando que quando você clica aqui nos mais cursos, vocês vão ver todos os cursos que a gente tem aqui, gratuitos e não gratuitos, tá? Esse de Java que eu estou fazendo para vocês está ficando aqui nessa série de aulas gratuitas, tá bom? E a gente tem outras aulas também que a gente vai colocar aqui para vocês. Só para vocês terem uma noção, aqui a gente tem todos os desafios que a gente já fez na comunidade do Torne-se um Programador. Então, desafio de banco de dados, desafio de lógica de programação em JavaScript, em Ruby, em C#, programação orientada a objeto em C#, desafio avançado em C#, onde você vai ver Solid, vai ver API, várias outras coisas muito essenciais para vocês para trabalhar com C#, WordPress e vários outros, como Docker, Kubernetes, né, algo muito interessante para você, Continuous Integration, Continuous Delivery, né, DDD, né, que é aqui a forma como você vai trabalhar ali com Clean Code, Clean Architecture, TDD e BDD, ou seja, como que você pode trabalhar com os testes e com integração contínua de uma forma muito mais efetiva, né? Então você tem todos esses treinamentos que são imersões e treinamentos para vocês dentro da comunidade, além também das mentorias técnicas e mentorias financeiras. Todas elas vocês têm acesso na comunidade a partir de 23, né, 29 e 23 por mês. Fora que você também, que é meu aluno VIP, você tem desconto, né, na sua consultoria. E também, para você que quer construir projeto com a gente, você também tem um valor onde a gente pode ajudar você, tá bom? Então esses são todos os serviços aqui que a gente do Torne-se um Programador oferece para que você possa conseguir ter o seu projeto e conseguir ter evolução na sua carreira. Beleza?
Muito bom, gente. Jabá já feito aqui. Lembrando que eu vou deixar um QR Code também aqui no vídeo para que você possa ler esse QR Code e a qualquer momento você, obviamente, se tiver interesse, conseguir entrar e fazer a sua compra, tá bom? Lembrando que aqui também, ó, a gente tem os nossos produtos do Torne-se um Programador, camisetas como essa. Caso você tenha interesse também, fica aí ao seu critério. Fechou, gente? Então, voltando para a aula, né? Então, no nosso esquema de aulas aqui, vocês já viram que eu fiz esse software com vocês até agora em Java, né? E a gente começou a melhorar esse software aqui colocando orientação a objetos, né? Ou seja, a gente tinha o tema aqui do João e esse software já está funcionando bonitinho. Então eu vou rodar ele aqui para vocês verem. Ó, vocês têm aqui a opção de continuar no programa ou sair do programa, né? A gente colocou aqui para continuar, a gente digita o nome da pessoa, digita ali a quantidade que a gente quer de caixas. Eu quero 40 caixas, eu quero fazer o pagamento à vista, né? Eu quero, olha, aí já me dá tudo bonitinho, ó. O lucro, me dá o valor a cobrar do cliente, o pagamento à vista, né? E temos um desconto de R$100, ou seja, esse programa já está funcionando certinho. Qual que é o problema desse programa aqui, gente? O problema desse programa é que ele está muito grande aqui, né? Ou seja, ele tem muita informação, né? E a gente pode melhorar esse programa desacoplando um pouco as coisas aqui, tá bom? Tem muito código aqui de lógica diretamente para que a gente possa resolver esse problema. A gente pode melhorar isso daqui com algumas classes de serviços, tá? Então, por exemplo, a gente tem a nossa classe de cliente, ela é a nossa classe principal, tá? E nela a gente tem todas as informações que a gente quer, por exemplo, o nome, a quantidade, né, de caixas, o total, tudo referente a cliente e os métodos também que calcula, né, os dados para que a gente possa entregar a informação do nosso relatório, tá? Mas além disso, a gente tem outras funções, por exemplo, como todas essas variáveis que a gente armazena aqui, ó, que são variáveis de configuração do programa, né? A gente tem alguns inputs que a gente faz, né, pedindo informação para o cliente, né? Então tem muita coisa acoplada aqui dentro. Então a ideia aqui é que a gente possa desacoplar um pouco esse software, né? Ó, aqui até desalinhado, né? Desacoplar um pouco mais esse software, deixar ele um pouco mais fácil de ser mexido, né? Fácil de dar manutenção e etc. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente tem aqui as nossas entidades, que é a nossa entidade em si, né? Que é a nossa classe de cliente, e eu vou criar mais uma pasta aqui, ó, e essa pasta eu vou chamá-la de serviços, tá? Então, ó, serviços, e dentro dessa minha pasta de serviços aqui, eu vou colocar ela na estrutura inicial. Aqui, entidades, serviços, fica dentro de app console. Pronto. Então, ó, dentro do meu app console, eu vou ter também aqui, deixa eu colocar ali como minúsculo, essa minha pastinha de serviços, e essa pasta de serviços eu vou colocar algumas classes essenciais para mim, tá? A primeira classe que eu vou colocar eu vou desacoplar essas variáveis que estão aqui, ó, de configuração, que eu preciso utilizar, mas que são variáveis que é do contexto de cada cliente, tá? Nota que cada vez que eu dou um looping aqui no meu software, eu preciso ter essas variáveis aqui, tá? Que são de configurações, mas eu quero deixar isso num lugar mais organizado, tá? Porque na medida que esse software for crescendo, eu posso ter problemas em ter que alterar a lógica em um lugar aqui, depois ter que alterar em outro local. Então, é assim que a gente começa a fazer uma refatoração, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui uma classe de configurações, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, novo arquivo, e aí eu vou colocar aqui como configurações.java, tá bom? Na verdade, configuração, tá? Eu gosto de colocar as minhas classes no singular, tá? Configuração. Beleza. E aí essa minha classe aqui, ele já pegou o namespace correto, tá vendo? O package correto, na realidade. Já deixou aqui também o nome da nossa classe de forma correta. E aí a primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar todas essas variáveis que estão aqui, e são variáveis de configuração, obviamente, e vou passar para dentro desta minha classe, tá bom? Dentro dessa minha classe, eu tenho aqui, então, ó, essa quantidade de laranjas aqui, ó, essa daqui já não dá para eu passar, a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Eu vou deixar ela aqui por enquanto. Então, eu já vou vir aqui e já vou colocar essas variáveis inicialmente como privadas, tá? Então, vou deixar elas todas como privadas e depois eu vou criar os meus getters para essas informações aqui que eu vou utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, ele me dá a forma para que eu possa gerar os meus getters e setters. Eu vou deixar ele gerar os getters e setters de tudo e eu vou tirar só o setter daquele que eu não preciso, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, vou adicionar. Opa, aqui tá certo.
esse aqui, vou adicionar os getters e setters, esse da quantidade, também eu quero os getters e setters, este também, então eu vou adicionando de um a um aí, para que a gente possa já começar a deixar a configuração bonitinha, tá bom? Adicionando os getters e setters, nesse também, ok? E assim a gente já vai ter a nossa classe bonitinha, funcionando da maneira como a gente precisa, ok? Belezinha. Agora eu não quero setter para esse valor aqui, ó. Eu só quero getter, né? O get, o set desse dado eu não preciso, aqui eu quero get, o set desse aqui eu não preciso, esse eu também não preciso de set, esse eu também não preciso de set, esse também não, menos esse também não, e esse também não. Beleza, agora eu já tenho uma classe aqui que ela tem os valores setados por padrão, ok? E eu já posso retornar esses valores. Beleza. Além disso, né, vocês podem notar que aqui, ó, a gente manda a quantidade de caixas no momento que a gente vai fazer esse cálculo, tá bom? Então, para cá a gente manda não só a quantidade de caixas, mas também como valor total, ó. A gente seta esse valor total, tem alguns cálculos aqui também que a gente faz, ó, nessas nossas variáveis, né, e que pode ser levado em consideração. Eu não vou mexer nisso daqui agora, tá? Primeiramente, eu só vou remover essas variáveis de configuração que eu criei naquela classe. Então, ó, todas essas variáveis que têm valor padrão, eu vou remover elas daqui. Vocês vão ver que ela vai dar algum tipo de erro, tá? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar essa classe de configuração para que eu possa substituir essas variáveis que eu estou criando aqui, que agora estão ali sem pai, né? Ou seja, não tem declaração para elas. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, antes de criar meu software, antes de fazer o meu while, né? No comecinho aqui do meu programa, tá? Eu vou basicamente declarar essa classe que eu vou trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, ó, configuração é igual, ó, ele vai pedir aqui para que eu possa colocar o meu config, ele vai pedir para eu colocar aqui o meu package, tá? Então, vou fazer o import dele, beleza, é igual a new de configuração, beleza, agora eu já tenho essa minha classe para que eu possa utilizar, tá? Então, nesse local aqui, ó, eu já posso usar o meu get, ó, get quantidade promoção por caixa, tá vendo? Então, eu já vou colocar esse método. Nesse outro aqui, ó, valor da laranja. Então, ó, get valor da laranja. Tá vendo? Já faço aqui minha refatoração. Nos outros locais, ó, tá vendo? Ó, valor com desconto. Então, eu vou colocar o meu objeto, ponto, ó, get valor da laranja com desconto. Nota que o próprio VS Code aqui já faz essa refatoração para você, né? Por você estar trabalhando com um objeto. Então, olha lá, ó, promoções, tudo bonitinho, ele já sabe qual que é o método, deu um enter, ele faz ali a configuração para você, ó, tá vendo? Ele vai e completa o método para você. Aqui, ó, quantidade máxima também, ó, de parcelas, ok, ó, quantidade máxima de parcelas, também, ok, e aqui também, mais uma configuração. Beleza, que mais? Ó, valor. Também a gente vai colocar o get valor de desconto. E assim a gente vai arrumando todo o nosso código, tá? Para deixar ele agora tirando das variáveis soltas e deixando então com o meu objeto, ou seja, funcionando em um arquivo só, ficando mais fácil a forma como eu mexo nas configurações, tá? Agora nesse caso aqui, ó, porcentagem de acréscimo, tá vendo? Essa porcentagem de acréscimo, ela muda de acordo com esse item, né? De acordo com essas parcelas, ok? Então, se ela muda, para esse caso, eu vou precisar de um setter, tá? Então, o que eu vou fazer? Neste caso, eu vou colocar aqui um set, tá? Set porcentagem acréscimo, tá bom? Porque nesse caso aqui, ó, eu estou acrescentando um item, né? Ou seja, eu estou alterando o valor. Então, se eu vou alterar o valor, eu preciso de um set, tá? Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, ele vai pedir para eu criar esse método. Então, quando eu mando gerar, ele já gera o método setter para mim, ó, tá vendo? E aí ele já vai, em tese, já funcionar nesse caso, tá? Ele vai passar aqui o item, tá? Que é o valor. E eu vou basicamente preencher esse valor da minha variável privada, tá? Então, eu vou colocar aqui um this, ponto, ou seja, deste objeto, desta instância,
ponto, aí eu posso colocar aqui, ó, porcentagem, porcentagem acréscimo vai ser igual a valor. E aí eu vou receber diretamente esse valor alterando aqui no meu setter, tá bom? Então, mais uma opção aqui que eu tenho. Agora, já que eu já fiz isso e já está funcionando, é a mesma configuração para todos os outros, tá? Então, eu só vou fazer as alterações, tirar o igual e vou fazendo ali as correções. Ok. Beleza. Vou arrumar aqui a minha indentação do meu código. Então, ó, mando formatar bonitinho. Beleza, código formatadinho, arrumado. Aí aqui, ó, mesma coisa, vou pegar a minha configuração. Ponto. Opa, vou voltar aqui. Vamos lá, config. Ponto. Vou pegar o método aqui. Ponto get porcentagem acréscimo. Espera aí. Config.get porcentagem acréscimo. Agora sim. Aqui é a mesma coisa. Config.get porcentagem acréscimo. Não, lucro na real, né? Eu faço isso aqui para me certificar que eu estou pegando as variáveis corretas, tá bom? Então, ó, já deu uma melhoradinha aqui no nosso software, ok? Ó, nesse caso aqui, essas variáveis aqui são variáveis que são calculadas aqui na hora, aí tudo bem, tá dentro do contexto. Agora essas outras aqui são variáveis que a gente precisa diretamente num arquivo de configuração. Então toda vez que eu tiver que alterar valor da laranja, quantidade de promoção, quantidade de caixa, porcentagem de lucro, tudo isso eu vou alterar num lugar só. Então eu altero num arquivo de configuração e não vou basicamente mexer diretamente nesse código aqui, onde a lógica pode ser muito complexa para algumas pessoas, então é melhor já deixar isso aqui separado. Então, o cliente mudou o valor da laranja, você mudou por aqui. O cliente mudou o valor da caixa, tá aqui. A quantidade de porcentagem de lucro, tá aqui, você muda em um local só, tá? Lembrando que esse é um software, a gente está iniciando aqui lógica de programação, está iniciando aqui orientação a objetos, desacoplamento de funções, né? Então estamos fazendo isso daqui aos poucos, tá? Obviamente que você pode, num software seu, ter isso aqui variável, ter isso aqui em banco de dados, ter um cadastro de produtos e assim sucessivamente, tá? No nosso caso, é mais para a gente treinar a lógica, treinar a estrutura do Java e assim ir melhorando em si esse sistema, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem aqui, ó, é a nossa lógica aqui que a gente guarda os clientes, tá? Aqui a gente tem uma lista de clientes que a gente guarda todos eles, tá? E uma coisa que pode ser legal aqui pra gente tá vendo? Tem cálculo que a gente faz aqui, ó, que tem a ver com a lógica do negócio, tá? Tem outro cálculo que a gente faz aqui que tem a ver com a lógica do negócio, tem essa porcentagem de desconto que também tem a ver com a lógica do negócio. Então, isso são funções importantes, né, que a gente tem dentro do software, mas que também isso pode ser refatorado para que a gente possa colocar em um local onde esse local pode ser algo de domínio dessa nossa aplicação, né? Ou seja, possa ser um local onde fique armazenado esses cálculos, porque se eu tiver uma aplicação console, essa aplicação console vai conseguir usar essa mesma classe e eu também vou poder aproveitar essa classe que eu estou fazendo aqui para usar para uma aplicação web, né? E se eu deixar do jeito que está aqui esses cálculos, ó, são cálculos importantes para mim e que também eu vou ter que portar isso quando eu estiver para uma aplicação web e vou ter que refazer, né? Ou seja, eu vou ter que copiar daqui quando eu estiver na aplicação web e colocar lá no controlador, né? Então, se eu pegar isso daqui, criar uma classe para calcular esses itens, eu só passar os valores que eu quero e ele fazer esse cálculo para mim, pode ser que fique melhor, né? Pelo fato de eu ter em um único local a lógica do meu sistema, tá? Então a gente vai fazer isso. Além da gente ter essa classe de configurações, a gente vai ter uma classe aqui de ações que a gente pode fazer em cima desse sistema, tá? Então vamos colocar aqui, deixa eu pensar num nome legal. A gente tem aqui nossa aplicação, a gente tem a nossa entidade de cliente, a gente pode colocar aqui como cliente services, tá? Então a gente vai ter aqui dentro do serviço um cliente que vai ter ali os serviços que a gente vai utilizar para esse cliente, tá? Então vamos colocar cliente service.java. E aí tudo que é referente ao cliente, ao cálculo que a gente vai fazer, ou melhor, vamos colocar pedido service, que isso tem mais a ver com pedido, né? Então, pedido
service. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a refatoração para mim, tá? E aí, o que acontece? Dentro dessa nossa classe de pedido aqui, ó, a gente vai conseguir mexer em algumas informações importantes, ou seja, tipo, esse cálculo que a gente tem para fazer o valor do pedido total alterado e outras coisas, vai ser interessante para a gente, tá? Uma outra coisa legal aqui do pedido também é que o pedido, ele já pode ter, por exemplo, o cliente, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma lista de clientes, né? Cadê? No nosso software. Tem uma lista de clientes. Nesses clientes, o que a gente tem aqui dentro? A gente tem a quantidade de caixas, a gente tem aqui o valor total. Só que isso não tem muito a ver com cliente. Vocês concordam comigo? Isso tem a ver mais com um pedido e não a ver com o cliente em si. Então, talvez a gente deveria alterar isso aqui para deixar o que é de cliente em cliente e o que é de pedido em pedido, né? E vincular essas coisas com o cliente depois, tá bom? Pode ser. Então a gente vai mudar mais ainda essa configuração. Então a gente vai ter aqui, ó, uma outra classe, né? Uma outra entidade aqui chamada pedido, tá? Então vamos colocar aqui, ó, pedido. E nessa entidade pedido que a gente vai ter, a gente vai passar a ter algumas responsabilidades a mais que a gente vai tirar de cliente. Então, ó, nome, por exemplo, isso aqui não faz sentido ter no pedido, mas o que faz sentido aqui é ter o cliente, tá? Então a gente pode colocar aqui uma instância de cliente, ok? E aí a gente passa a ter um getter e setter de cliente no pedido, ok? Ó, cliente. E aí a gente passa a responder pelo cliente. E aqui também, ó, cliente, e aqui cliente. E aí a gente vai começando a tirar, desacoplar ali algumas coisas que a gente colocou no cliente só por manter a lógica e começa a fazer isso aqui ficar um pouco mais profissional, tá bom? Então, ó, a gente passa a ter aqui no meu objeto de pedido o cliente. No pedido a gente tem a quantidade de caixas e tem o valor total. Começa a ficar bem mais plausível aqui, né, a forma como a gente está trabalhando, tá? Então a gente passa a colocar a responsabilidade do cálculo desses valores, etc., diretamente no pedido. Agora, o cliente aqui, ó, a gente tem o nome do cliente, quantidade não faz sentido a gente ter para cliente, a gente então, ó, tira todos esses itens aqui que também não faz sentido diretamente para cliente, tá? Bacana. Então, deixa eu tirar aqui. Belezinha. Tá. Então aí agora a gente tem um cliente simples, né? A gente tem um pedido, a gente tem esse pedido service que talvez a gente vá usar, vou deixar ele aqui ainda, e a gente tem a configuração aqui que a gente mexeu no nosso software aí, colocando então os itens fixos, tá bom? Beleza, agora vocês vão ver que não vai fazer tanto sentido mais algumas coisas que a gente fez, ó. Por exemplo, o cliente não tem mais essa quantidade de caixas, tá? Então o que a gente passa a ter aqui, ó? Ao invés de ser uma lista de clientes, vai ser uma lista de pedidos, tá? E aí a gente passa a colocar aqui como pedidos e pedido. A gente passa a ter uma lista de pedidos aqui. Beleza? E aí, nesse caso, a gente inicia o nosso software criando um pedido. Beleza. Desse pedido que a gente está criando, a gente passa a ter um cliente. Então, ó, do pedido.cliente, a gente passa a fazer um set de uma nova instância de cliente. Ok. E aí, com essa nossa nova instância de cliente, a gente passa a setar o cliente que tem no pedido. Então, a gente pega o pedido.getCliente. Ó, isso aqui, gente, agora a gente começa a amarrar os objetos. Então, a gente tem um objeto de pedido e a gente tem um objeto de cliente dentro do objeto de pedido. Olhando a nossa configuração, vocês vão ver que agora a gente tem aqui, ó, dentro de pedido, os nossos clientes. E assim a gente consegue fazer então, né, diretamente de um pedido pegar o cliente. Então, pedido.getCliente.setNome, tá vendo? Agora no caso aqui do set quantidade, isso tem a ver com pedido. Então é pedido.set quantidade de caixas, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está pegando o nome do cliente. Então, ó, diretamente pedido.getCliente.getNome, a gente pegou o nome do cliente, ou seja, os objetos estão agora encadeados, tá? Então, isso é bem bacana aí, mais uma forma que a gente pode ver aí que o nosso programa está começando a ficar mais estruturado, tá? Mais orientado a objetos, etc, tá bom? A gente continua com as nossas configurações aqui e tem alguns cálculos aqui ainda que me incomodam um pouco, né? Eu não gosto de cálculo assim, a gente poderia colocar esses cálculos diretamente na classe de pedido ou no serviço de pedido, algo nesse sentido, tá? Aqui, ó, eu vou pegar o cliente diretamente,
né? Na realidade aqui é o pedido, ó, e vou setar o valor no pedido, tá bom? Clientes aqui é onde eu vou adicionar, não vou adicionar clientes, eu vou adicionar pedidos, tá? Então são os pedidos que eu vou adicionando, beleza. Aqui ele faz todo o cálculo se é à vista, se não é. Aqui é a quantidade de pedidos, tá? Eu vou pegar o pedido diretamente. Então aqui, ó, é o pedido que eu pego e coloco aqui pedido. Beleza, e aí eu quero pegar o cliente. Então fica pedido.get cliente .get nome e pedido.get quantidade, pedido.get quantidade, valor total, tá bom? Então a gente já fez uma boa refatoração aqui. Vamos testar para ver se o software ainda funciona direitinho, tá? Então deixa ele rodar aqui para a gente ver, porque como a gente já refatorou criando pedidos aqui, a gente tem que testar para ver se não quebrou alguma coisa. Então, ó, Danilo, quantas caixas você deseja? 40 caixas, pagamento vai ser à vista, né? Tá aí, bonitinho funcionando, beleza? Então tá bom, vamos continuar aqui então nosso software. Tá, então esses outros cálculos aqui que a gente está vendo, ó, aqui até então pegar informação, isso aqui tá tudo beleza. Gente, isso aqui que eu estou falando serve não só para uma aplicação console, mas também se você estiver fazendo um aplicativo, tá? Evitem colocar cálculos diretamente no seu aplicativo. Joga esse cálculo para o back-end, joga esse cálculo para a API, né? Joga esse cálculo para algo que possa construir para você de uma forma mais sólida, mais organizada, tá? Quando você deixa todo o seu código, seu cálculo diretamente no código da interface, o que acontece? Você está fardado a quando você mudar de interface, né? Você tem que portar todo esse código de novo. Então é por isso que a gente está fazendo esse desacoplamento aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, isso aqui, vamos lá. Essa informação, ó. Isso aqui tem a ver com tela? Tem. Sair tem a ver com tela? Tem. Aqui eu crio uma instância de pedido, beleza. Vou pegar o nome de cliente e pegar a quantidade. Tem a ver com tela? Tem. Beleza. Essas variáveis aqui, ó, total de caixas, né? Então a gente pega esse total de caixas aqui e faz um cálculo com esse total. Então a gente pega o total de caixas que a gente tinha e pega a quantidade enviada, tá? Então agora o que a gente pode fazer aqui é usar então essa nossa classe de pedido ainda também para tirar essas configurações que estão aqui e jogar para a nossa classe de pedido. Eu acabei criando esse pedido services aqui, mas eu não vou precisar usar ele, tá? Então nesse caso, como eu estou usando diretamente a minha classe de pedido para fazer esses itens, tá? Então eu vou usar essa classe diretamente. Por que eu usaria aquela classe de serviço de pedido? Se eu fosse persistir isso no banco de dados, se eu tivesse um envio de SMS, etc, ou alguns cálculos, dependendo da forma como você vai trabalhar. Se você for trabalhar com Domain Driven Designer, de repente você pode ter uma classe de serviço de pedidos onde você vai colocar todos os seus cálculos lá. Como a gente está numa instância mais básica, né, uma instância mais simples, eu vou deixar todo o meu cálculo de pedido diretamente na minha classe de pedido também, né, para facilitar aqui a interpretação também dos dados, tá? Então a quantidade de parcelas, valor alterado, valor total, total de laranja, tudo isso eu vou colocar na minha classe de pedidos mesmo, tá bom? Então, ó, eu vou ter três variáveis que eu preciso criar, variáveis privadas dentro dessa classe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar essas três variáveis privadas com valor vazio lá, tá? Ou seja, todas elas vou deixar aqui como 0 como valor padrão. Ó. E aí eu vou fazer os métodos que a gente vai utilizar para preencher as informações que a gente quer diretamente nessas nossas propriedades, tá? Então, ó, uma aqui, outra propriedade, outra e outra propriedade, ok? O valor total a gente já tinha, na real. Beleza, então a gente precisa dessas três aqui, tá? Eu vou criar os getters e setters dessas propriedades aqui, ok? Todas elas a gente vai precisar de getters e setters, tá? Porque essas três aqui foi que a gente deixou por último, mas essas três a gente precisa de getters e setters para ela, para que a gente possa trabalhar, tá bom? Beleza, agora ao invés de eu usar total de laranja assim, eu vou usar o meu pedido. Então vou pegar aqui, ó, o meu pedido, ponto, e aí eu vou fazer aqui, ó, um set total de laranjas. E aí eu vou colocar aqui, ó, esse set total de laranjas com a quantidade de caixas, que foi o que eu peguei, multiplicando então pela quantidade de caixas que eu tenho. Na realidade, essa quantidade de caixas aqui, ó, tem a ver da minha configuração, né? Então tá certinho, beleza, a gente pode utilizar dessa forma. Agora esse outro aqui que é o valor total, né? Ó, então a mesma coisa, a gente passa a usar acoplado diretamente no nosso pedido o valor total, né? E a gente passa a setar nesse valor total
os nossos dados de acordo com a configuração. Então, mais uma refatoração. Esse valor total de laranjas é um valor que a gente tem, né, que a gente colocou também no pedidos. Então, aqui, ó, get total de laranjas. Opa! Get total de laranjas. Deixa eu voltar aqui. Ó, aí aqui eu vou abrir e fechar parênteses. Beleza, porque ó, a gente seta o total de laranjas aqui e aqui a gente pega o total de laranja já setado para multiplicar com o nosso objeto. Agora a gente tem o nosso valor total, tá? Então a gente vai pegar o valor total também. Pedido.get valor total. Então tá aí, a gente pega esse valor total que a gente já mexeu e tem esse valor total alterado. Esse valor total alterado também a gente vai usar dentro da nossa própria aplicação, tá? Então, ó, dentro da nossa própria classe, né, do nosso próprio objeto. Então, ó, a gente vai setar esse valor total. Beleza. Faz alteração no nosso valor total também. Ok. Pronto. E a quantidade de parcelas também a gente faz o nosso set aqui. Na real, ela já vem setada com 0, né? Então, eu nem preciso setar o meu quantidade de parcelas, que ele já vem por padrão. Beleza. Nota que aqui, ó, quando eu seto o valor total, eu já faço essa alteração aqui do valor total alterado, tá? Isso eu já posso fazer diretamente, tá bom? Depois que eu der o set nesse valor total, tá? Então, eu não preciso deixar essa responsabilidade aqui para minha interface. Eu posso usar diretamente aqui no meu pedido diretamente. Então, olha só que bacana. Assim, eu já posso começar a usar a minha própria instância para que ela possa já fazer as alterações que eu preciso dos meus objetos. Então, olha lá que legal. Ao invés de eu utilizar lá na minha interface, né, uma coisa que é importante para a gente, que é toda vez que a gente altera o valor total, a gente altera também, né, toda vez que a gente altera esse valor total, a gente altera também esse valor total alterado, né, para que a gente possa saber qual que é o valor que vai ficar nas duas variáveis, né, tanto que esse aqui é o histórico, e esse é o valor total que a gente está utilizando. Então, como a gente seta um, a gente já seta o outro, a gente já faz diretamente na nossa classe de pedido e evita deixar mais uma coisa aqui, mais um cálculo desnecessário diretamente dentro do nosso objeto, tá? Outra coisa que a gente faz é pegar o total de laranjas, né? Lá, ó, pegar o total de laranjas que tem na configuração e pegar aqui, ó, a quantidade por caixa, tá? E aqui a gente vai setar o valor total de laranjas, né? Ó, então, isso aqui que a gente faz. O que a gente pode fazer? Diretamente dentro desse objeto, a gente pode mandar as duas configurações, que é o quê? A quantidade total de laranjas por caixas, tá? A quantidade de caixas e também a quantidade de laranjas, né? Então, olha só que bacana. A gente pode criar nesse método, mandando a quantidade de laranjas, a quantidade de laranja por caixa, vírgula, e também o valor da laranja. Ó. Se a gente manda essas três opções, na realidade eu vou colocar aqui a quantidade de caixas, o valor da laranja, vírgula, e a quantidade de laranja por caixa, ó. Então, mandando diretamente todos esses itens no meu objeto, eu tenho um método só que vai calcular esse valor total e já vai fazer tudo que eu preciso, tá vendo? Então, isso é bem bacana. Ao invés de eu passar aqui o total de laranjas que eu vou colocar nesse item, eu já faço num método só todas essas minhas mudanças, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Esse vai ser o meu método original, é ele que eu quero que ele que faça tudo para mim, tá bom? Só que ao invés de eu já usar esse método total, desse jeito, eu vou só voltar aqui para pegar o cálculo que eu fazia antes e fazer a minha refatoração diretamente na minha classe, tá? Então, eu vou querer isso aqui e aí o meu método eu vou transformar dessa forma. Então, nesse set valor total de laranjas, o que eu vou ter nele? Eu vou ter a quantidade de caixas, o valor da laranja, a quantidade de caixas por laranja, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro aqui só o nosso cálculo para que eu possa não me perder, tá? Então, aqui o que eu vou ter primeiramente, uma quantidade de caixas, vírgula. Segundo, eu vou ter aqui, ó, a quantidade de laranjas, né? Então, ó, o valor de laranja, né? Ó, o valor da laranja. Então, a gente vai colocar um float aqui do valor da laranja, vírgula, valor da laranja. A gente definiu o valor da laranja como float ou como double? Como double. Então aqui, ó, double. Beleza, o valor da laranja. E por último, o que a gente tem aqui no nosso método? A quantidade
de laranjas por caixa, que também é coisa da configuração, tá? Então aqui também a gente passa, ó, quantidade de laranjas por caixa, ok? Beleza, agora que a gente tem todas essas informações, olha que bacana. No nosso total de laranjas, a gente faz então, ó, o cálculo diretamente que estava lá na minha interface, né, na minha tela de interface, no meu objeto. Então, ó, refatorando, pegando a quantidade de caixas que eu passei no meu parâmetro, tá? Então aí, ó, eu faço meu cálculo total da laranja. Então, ao invés de usar aquele set, eu posso fazer esse cálculo diretamente aqui, ok? No meu pedido, eu tenho o set do valor total. Então, eu posso usar ele aqui, ó, o this.set valor total. E nesse set valor total, eu vou mandar aqui, ó, a quantidade de laranjas, ok? E aqui eu tenho o valor da laranja, né? Ó, valor da laranja. Então, eu vou colocar esse valor da laranja, mandando diretamente para o meu set, que vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar e vai fazer o cálculo para mim, né? Já vai colocar o valor e já vai fazer a alteração do valor alterado, tá vendo? Então, eu estou usando aqui o meu próprio objeto já para fazer os meus cálculos, né, e já enviar os dados para mim. Ou seja, eu estou tirando os cálculos que são importantes e jogando diretamente para as minhas classes, para que eu possa não ter lógica aqui na minha interface. O que eu tenho na minha interface são dados de interface, tá bom? Beleza. Agora aqui eu tenho outro, ó. O que vai ser o pagamento? Vai ser à vista ou não vai ser à vista, certo? Se o pagamento for à vista, aí a gente tem uma lógica aqui que é importante para a gente, tá vendo? Ó? Então, ó, essa lógica ele verifica o valor total é maior do que o de desconto, né? Ou o valor total é isso. Então a gente tem toda essa configuração aqui que a gente faz, né, diretamente no nosso sistema. Então aqui, ó, a gente vai ter então dentro do pedido, ó, pedido ponto, aí a gente coloca aqui altera valor. Melhor, alterar valor para pagamento à vista. E aí aqui a gente manda as configurações que a gente quer. O valor total a gente já tem dentro de pedido. O que a gente quer é isso aqui, ó, a configuração do desconto. Beleza? A gente coloca aqui. Ou a gente faz aqui também. Eu não vou tirar essa lógica porque eu vou passar lá para dentro da minha classe, tá? Então aqui, ó, eu coloco o valor total, vírgula. O que mais? Aqui eu coloco a quantidade de caixas. Essa é outra coisa importante que eu preciso mandar para lá. E aqui também a quantidade de caixas na promoção. Então, mais um outro item que a gente passa para lá. Ok? Beleza. Então, esses são 3 itens que a gente vai passar para esse nosso método. Esse nosso método não existe. E essa lógica inteira, ó, vai ficar diretamente dentro do nosso método para que ele possa setar esse valor total alterado. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui. Vou recortar daqui. E a gente passa a ter um método só que vai fazer essa configuração para a gente. A gente vai criar lá, vai mandar ele gerar o método para a gente, beleza. A gente entra no método, aí está aqui, ó, valor para desconto, quantidade de caixas e quantidade de caixas na promoção. Belezinha. Aqui a gente vai fazer o nosso if, tá? Eu vou deixar tudo numa linha só, para mim fica mais fácil a leitura. Beleza. Agora a gente passa a ter aqui o valor total. Esse valor total é do nosso próprio elemento, né? Do nosso próprio objeto. O valor total alterado também já está dentro da instância do nosso objeto. Esse valor aqui, ó, a gente não acoplou essa classe, não fez um acoplamento acoplamento forte de classes, ou seja, a gente não mandou a configuração para dentro da minha classe de pedido. Então a gente passa isso como parâmetro, tá? Quantidade de caixas passamos como parâmetro. Quantidade de caixas promoção também a gente passou como parâmetro para não fazer acoplamento forte de classes, tá bom? Então também a gente faz essa mudança para cá, ok? Configuração, porcentagem aqui também, a gente passa para cá como parâmetro, ok? E aí a gente fez a refatoração aqui do nosso código. Aqui, porcentagem de desconto. Na realidade, eu não passei essa porcentagem de desconto aqui também, eu preciso passar. Então, int, porcentagem de desconto, ok? Volta aqui no meu código, eu preciso pegar a porcentagem de desconto e passar como parâmetro também. Então, eu volto aqui, passo a porcentagem de desconto como parâmetro. Agora fica ajustado bonitinho. Tá aí, a gente passa a colocar os itens que a gente quer. Ok, agora quantidade de parcelas, né? As parcelas estão dentro de pedidos. Então a gente pega o pedido e vai setar, set, esse pedido, setando a parcela, tá? A gente vai setar um item que a gente está convertendo. Então a gente converte o item que a gente está pedindo para digitar.
Até aí tudo bem, beleza. Aí aqui a gente verifica a quantidade de parcela. Se a quantidade de parcela for X, a gente pergunta, então aqui como interage tabela, na realidade, o nosso objeto com as nossas perguntas de tela, então tudo bem, eu vou continuar mantendo aqui os meus dados diretamente na tela, tá? Esse if de verificação aqui que é importante, eu vou manter diretamente aqui dentro da minha tela. Então, eu pego a quantidade de parcelas digitada, né? Verifico se está maior que a quantidade de parcelas que eu digitei, e aí, se tiver maior, eu vou setar, né? Ou maior ou menor aqui no caso da minha ocasião, eu vou setar aqui as quantidades de parcela que tem lá na minha configuração. Lembrando que se passou uma quantidade, né, eu tenho que pegar a quantidade máxima, que é um item que eu coloquei na configuração. Ou seja, se a pessoa digitou mais que 12 parcelas, não existe, então a gente coloca na quantidade máxima aqui, que é 12, tá? Então, mais uma outra forma. Se a parcela que a pessoa digitou foi a 1, então é à vista. Então a gente também tem aqui o nosso get parcelas, nesse caso, que se for 1, o pagamento é à vista, tá? Aqui a gente verifica o valor total. Então, ó, se o valor total, né, que é o get aqui do nosso valor total, for maior do que o valor de desconto, ou quantidade de caixas for maior que a caixa na promoção, então a gente verifica lá com o valor total alterado, né, que a gente já fez o cálculo. Na realidade aqui a gente está setando, né, ó. Então eu vou setar. Na realidade aqui, ó, esse é outro cálculo, ó, tá vendo? Outro cálculo que eu preciso fazer. Então, você selecionou à vista, tá? Então, se a pessoa selecionou à vista, esse cálculo aqui também é importante para mim. Eu vou pegar esse cálculo diretamente do à vista e vou jogar para dentro da minha classe de parcela, na realidade de pedido, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui como pedido set valor à vista, tá? Aqui, pagamento à vista. Na realidade, ó, já tenho esse método, ok? Então, é basicamente eu usar esse mesmo método lá, tá? Ó, o valor total foi igual ao total do desconto, que foi esse mesmo negócio que a gente fez aqui, ó, total do desconto. Ou seja, tá vendo? Ter criado esse método já vai fazer com que a gente já possa, nessa nossa refatoração, reaproveitar um método que a gente fez, tá vendo? Evitando duas coisas. Aqui a gente já tinha um problema, porque a gente fazia esse cálculo aqui e fazia esse cálculo aqui. Pensa, se eu tivesse que dar manutenção, eu desse manutenção só aqui e esquecesse de dar manutenção aqui. Já era, o meu software já estava com problema. Agora, por eu ter esse método, eu já consigo fazer a alteração em um único local. Tá vendo? Manda o valor total, manda a quantidade de caixas, manda a quantidade de desconto, manda a porcentagem, e todo esse cálculo que eu já tinha feito aqui, pensando na minha no meu desacoplamento e também deixando o meu código mais com uma refatoração melhor e mais organizado, né? Eu passo a reaproveitar métodos que eu já criei, tá? Ó, se a quantidade aqui for maior do que 5, aí sim eu tenho que fazer um cálculo específico aqui, que é maior do que 5, tá? Se não, eu vou ver a quantidade de parcelas, tá? Então aqui, ó, se é maior do que 5, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um método, e esse método eu vou colocar assim, ó, altera valor parcelas maior do que 5. Na real, aqui, ó, eu já tenho, selecionei a quantidade, como eu tenho interação aqui com tela, nesse caso eu vou precisar desses itens, tudo bem. Agora aqui embaixo eu tenho um valor, se a quantidade aqui for maior, né, dividido, eu vou colocar essa quantidade aqui menor, tá, tudo bem. Então aqui nesse caso eu vou fazer o cálculo diretamente, mas eu poderia também passar isso daqui para a minha classe de pedido, mas eu não vou fazer isso daqui agora não, tá? Eu vou usar o set mesmo aqui, valor de pedido, beleza, e vou nesse meu set mandar, obviamente, esse cálculo que eu vou fazer aqui, que é o mais igual. Não, nesse caso eu vou ter que acrescentar, né? Então, ó, então tá, vou fazer assim, ó. Se a quantidade, eu vou colocar então acrescenta, aqui é como parcela, maior do que 5, acrescenta juros. Bacana. E eu passo aqui, ó, a porcentagem de juros. Pronto. Aí assim agora eu uso esse cálculo aqui diretamente dentro de um método do meu pedido. Ó. Então vou lá no meu pedido, passo a ter aqui esse acrescenta juros. Esse acrescenta juros eu já tenho a porcentagem que eu quero.
Então eu ponho a porcentagem aqui, onde eu vou acrescentar os juros no meu valor total do meu pedido. Ó, então eu também já fiz mais um método aqui que dá para ser reaproveitado dentro da minha classe de pedidos. Então aqui, ó, eu coloco o valor do desconto, que é o mesmo que eu uso aqui em cima. Se a quantidade for maior do que 5, eu vou acrescentar os juros, aqui é a porcentagem de acréscimo, beleza. Se não, aí aqui, ó, eu vou setando a porcentagem de acréscimo para cada tipo de parcela, né? Ó, parcela for 2, for 3, for 4, for 5, tá? E aí aqui eu acrescento a porcentagem em cima do valor alterado. Tá, bacana. Isso daqui também é uma lógica que também é interessante a gente colocar para dentro do nosso pedido, tá? Então todo esse switch aqui, ó, vale a pena a gente deixar para dentro do nosso pedido. Então a gente faz aqui, ó, pedido, pronto, ponto, acrescenta juros. E na real, esse acrescenta juros pode ser no total, tá? Aqui, ó, se a parcela for igual a 1, o pagamento é à vista. Se não, a gente utiliza o acrescenta juros, tá? Então a gente pode usar esse método diretamente aqui, ó. Então eu nem preciso desse outro else aqui e jogo tudo isso para dentro da minha classe, tá? O acrescenta juros, ele já vai fazer essa verificação aqui, ó, se a parcela é maior do que 5, tá bom? Então eu já faço isso aqui diretamente no acrescenta juros, ó. Se this ponto parcelas for maior do que 5, então o meu juros vai ser com a porcentagem que eu passei, que é maior do que 5. Ó, deixa eu ver aqui qual que é a porcentagem maior do que 5. Config, porcentagem para desconto, porcentagem acréscimo. Tá, que é a porcentagem padrão que eu deixei. Beleza. Se não, else, não é maior do que 5, não vai ser a porcentagem padrão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, na real, posso até diminuir isso aqui ainda, ó. Eu coloco a porcentagem padrão e aí eu não preciso ficar alterando esses dados, tá vendo? Olha como é que é bom refatorar, gente. Aqui, ó, seta a porcentagem padrão. Seta a porcentagem, seta a porcentagem. Então o que eu estava fazendo? Eu estava alterando a minha porcentagem padrão de configuração. E eu não preciso fazer isso, tá? Eu tenho minha porcentagem padrão lá no meu config, ó. No meu config aqui, ó, eu tenho a porcentagem de acréscimo, que é essa daqui. Certo? Essa é a minha porcentagem de acréscimo que a gente passa diretamente no nosso software aqui, ó. Porcentagem de acréscimo. E vem dentro de config, ó. Então essa é a porcentagem de acréscimo que a gente põe, que é a porcentagem padrão, que ela está aqui, ó, 15%. Ok? Então a gente mantém a porcentagem padrão dentro do nosso pedido e não altera a nossa configuração. Tá? Então a gente pode até tirar esse set aqui, porque aí ela não vai ser alterada pela nossa configuração, ele vai ser alterado por pedido. Tá? Então não faz sentido a gente mudar a nossa parcela. Ok? Então a gente passa a não ter isso dentro da nossa configuração. Nossa configuração passa a ter somente o que a gente quer sem ter que ficar fazendo alteração. Legal, legal. E aí aqui diretamente no nosso pedido a gente faz essa mudança. Tá? Então no nosso pedido a gente recebeu a porcentagem padrão. Ó, porcentagem acréscimo padrão. A gente pode até colocar com esse nome. Ó, get porcentagem acréscimo. Que é essa daqui que a gente definiu como 15. Tá? Então aqui, ó, voltamos a dizer, acrescenta juros nessa nossa função, porcentagem acréscimo padrão, ok? E aí essa porcentagem de acréscimo padrão vai ser alterada se a parcela for maior do que 5. Se ela for menor do que 5, aí o nosso acréscimo vai ser diferente, tá? E o que eu posso fazer também? Dentro do meu pedido, eu posso ter qual foi a porcentagem, para que eu possa mostrar lá na tela. Então eu já vou fazer isso já também, ó. Colocar aqui private. Aqui a gente põe uma variável que vai ser inteira. E a gente coloca porcentagem acréscimo igual a 0. Então, por pedido, a gente tem uma porcentagem de acréscimo. E aí aqui embaixo, a gente faz o quê? Além da gente passar a nossa porcentagem de acréscimo, né? This ponto porcentagem de acréscimo é igual ao nosso porcentagem acréscimo padrão. A gente verifica se a quantidade de parcela for maior do que 5, a gente faz com a porcentagem padrão e beleza.
Se não, a gente vai verificar se as nossas parcelas, o this ponto parcelas, se ela for 2, aí o que a gente faz? A gente altera no nosso pedido, tá? Então, no nosso pedido, passa a ser 5%. Isso aqui é regra do pedido, tá? Então, por ser regra do pedido, a gente altera essa configuração por pedido, tá? E não na configuração diretamente padrão do nosso sistema, ok? Assim a gente consegue ter uma coisa mais organizada também. Beleza. Ok, deixa eu organizar minha classe aqui. Belezinha. E aí, na porcentagem do valor total, a gente passa a colocar a porcentagem de acréscimo, que é a do nosso pedido. This ponto. Ok. Se a gente já faz essa configuração, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso fazer o seguinte, ó. Se ela for maior do que 5, a gente vai fazer esse cálculo. Não precisa, tá? Fazer esse if assim. Eu posso melhorar. Então, se ela for menor ou igual a 5, a gente entra aqui. Ok? E no final, a gente sempre vai fazer esse cálculo. Então, deu uma melhorada a mais no meu código. Ou seja, a porcentagem que a gente coloca é a padrão. Se for menor ou igual a 5, né, antes era maior do que 5, ou seja, a partir das 6 a gente não colocava, a gente dava a porcentagem de desconto padrão. Se ele é menor, se é 5 ou para baixo, a gente vai colocar isso daqui. Então, se é 2, a gente coloca 5. Se é 3, 8. Se é 4, 10. E se é 5, 13. Tá? Então, essas são as porcentagens que a gente coloca. Então, olha como é que ficou bacana o nosso código. Então, se ele é menor do que 5, a gente vai fazer a nossa parcela diretamente, tá? E depois que a gente fez o cálculo da nossa parcela, a gente retorna, né? Ou seja, o nosso valor alterado já fica da maneira que a gente necessita. Eu vou colocar o this aqui somente como representação mesmo, para a gente saber que esses são objetos que estão como privados dentro da nossa classe. Então, este e este, tá? Beleza, então esse acréscimo de juros ficou bem melhor aqui agora. Voltando no meu código, aí aqui que a gente tem pedido, ponto get valor alterado, que é o valor que a gente vê, vezes porcentagem de lucro, né? Aqui é o total a receber. Então, esse total a receber também a gente já pode fazer lá diretamente no nosso pedido, tá? Então, o pedido também já tem o valor total a receber. Então, já vou recortar isso daqui e vou colocar esse cálculo dentro do meu pedido, tudo encapsulado, tá? Então, aqui, ó, além de calcular isso, a gente já coloca também o valor total a receber. This ponto valor total a receber passa a ser o nosso this ponto valor total alterado, que a gente já fez, né? A configuração é a porcentagem de lucro. Aqui, ó, a gente pode passar também a porcentagem de lucro no nosso cálculo do nosso pedido diretamente. Então, porcentagem de lucro, a gente não tem esse parâmetro, a gente passa a passar ele aqui, ó, no acréscimo dos juros. Pronto, ó, porcentagem de lucro. Então, além de acrescentar os juros, já vai calcular o nosso lucro pra gente. Deixa eu ver. Não, vai ficar muito acoplado. Vai ficar muito acoplado isso. Eu vou tirar. Eu vou tirar e vou fazer o seguinte, ó. É isso que a gente quer. Então, isso aqui, a gente vai ter um método para isso, tá? Porque aí a gente não altera a essência do método acrescenta juros, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, como privado. Private, esse como 0. Deixa eu pegar isso aqui, que é o cálculo diretamente. E aí aqui a gente coloca calcula lucro a receber. Um outro método, tá? Pode ser o método void mesmo aqui. Public void calcula lucro receber. E aí nesse calcula lucro receber eu mando a porcentagem de lucro. Ok. Então, porcentagem de lucro a receber. Esse valor alterado fica fácil para a gente.
porque esse valor alterado aqui, ele passa a ser dentro do meu próprio objeto. E o valor da variável que a gente mandou. Beleza, agora a gente já tem o nosso lucro a receber. Aqui é legal a gente ter um getter, né? Porque a gente vai usar esse método. Opa. A gente não precisa de um setter, só precisa de um getter. Beleza. Volto lá na minha classe. E aqui, pedido, ponto, calcula, lucro a receber. E a gente vai mandar o nosso item, né? Deixa eu voltar aqui para ver aqui, ó. Beleza. Calcula lucro a receber. Show. Aqui, ó, se a quantidade de parcelas for maior que 5, isso aqui eu não preciso mais, tá? Beleza. E aí agora eu tenho, então, o meu if aqui, ó. Se o meu if, né? Vou colocar aqui. Então, ó, se a quantidade de parcela for igual a 1, eu tenho aqui, então, o pagamento à vista. Se não, eu jogo aqui o acrescenta juros e passo a porcentagem de juros padrão. Belezinha, belezinha. Tá, aqui eu fecho e aqui eu faço o meu cálculo do meu lucro a receber. Beleza, passando aqui a porcentagem padrão de lucro. Beleza, e aqui eu seto meu valor total. Esse meu valor total ele já está setado dentro do meu próprio objeto, né? Porque quando eu faço o meu objeto diretamente, aqui está errado, aqui é o valor diretamente, beleza? Então, quando eu já faço todo o meu cálculo acima, eu já seto o meu valor total, né? Ou seja, esse valor total alterado, ele já foi feito diretamente dentro do meu objeto, tá? Então, eu não preciso disso, ok? Aí agora o meu pedido passa a ter aqui o get do valor total a receber. Aqui eu passo a pegar o valor total alterado, que eu já fiz diretamente no meu escopo da minha classe. Tá? Então, já fica bonitinho aqui para mim. Aqui eu tenho esse meu objeto, tá certinho. Ok. Aqui tá faltando fechar um parênteses. Aqui eu pego meu pedido, ponto, get, parcelas. Aqui meu pedido, ponto, get, valor total. E aqui, pedido, ponto, get, valor total alterado. Isso aqui é outra coisa que é legal, deixar diretamente no meu pedido, tá? Então eu coloco aqui, ó, ao invés de deixar esse cálculo aqui, eu coloco diferença entre valores pedido. E basicamente esse método aqui é o que? Ele vai gerar para mim a diferença entre o pedido original e o valor alterado referente ao meu item, né? Ou seja, o meu valor total de pedido. Então, ó, this, ponto. Aí aqui eu coloco o valor total. E aqui o valor total alterado, que é o valor depois de ter colocado os juros ou o desconto, tá bom? This, ponto, valor total alterado. Aí eu pego a diferença entre um e o outro, ok? Isso é legal também, a gente deixar aqui. Double. Aí. Beleza. Voltando aqui. A gente tem esse método para mostrar nesse relatório. Aqui, acréscimo de juros, valor total alterado menos tal. Então aqui, ó, diferença entre os valores. Esse aqui é o valor total. Aqui, valor total dividido por parcelas. Tá vendo? Tudo método que a gente pode criar dentro da nossa classe de objeto de pedido. Então, ó, esse aqui, para pagamento à vista, demos o desconto tal. Então, ó, aqui, ó, valor, total com desconto. Ok? Aí a gente pega aqui o outro cálculo que está de acordo com a nossa valor total com desconto. Aí nesse aqui a gente coloca, ó, para pagamento parcelado, colocamos o acréscimo de X. Então
Nesse caso é valor com acréscimo. Valor total com juros. E aí, basicamente, a gente tem esse valor menos esse valor, que é o valor alterado, menos o total, para a gente saber o valor de juros, tá? Então, a gente pega valor dos juros, na realidade. Dos juros. Então, a gente tem o dis.valor total alterado, menos o dis.valor total sem os juros. Isso tudo diretamente acoplado na nossa classe de pedido. Então, ó, a gente põe lá o pedido, ponto, valor total dos juros. Ou melhor, só o valor dos juros. Esse foi o juros sobre o pedido. Aqui, ó, o valor da parcela será D, aí a gente pode colocar valor da parcela. Então, olha lá que legal. Valor parcela. E aí o cálculo que a gente tinha na tela, a gente joga para a nossa classe. Bacana. E aqui pedido, ponto, valor, parcela. Agora a gente tem todo o nosso cálculo, tudo que a gente precisa, diretamente na nossa tabela de pedido, né? Na nossa classe de pedido. E assim a gente termina a nossa refatoração aqui, fazendo os itens que a gente precisa para funcionar, tá? Então tá aí, ó, o nosso software funcionando bonitinho. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui nessa classe, ó. Essa classe aqui ficou com um parênteses aqui a mais. Ok. Basicamente a gente terminou nossa refatoração. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Legal, legal. Na nossa classe de configuração, a gente teve alguns sets aqui que a gente teve que fazer, que eu acabei tirando. Deixa eu ver se eu ainda tenho, ó. Get, 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 get. Ou seja, agora eu não tenho nenhum set na minha configuração, ou seja, aqui é somente para a configuração. Ficou perfeita a nossa classe só de configuração. Aqui é a nossa classe do software em si, então só tem regra de tela aqui, ok? E toda a nossa regra de cálculo a gente jogou para a nossa tabela de pedido, né? Ou seja, a nossa classe de pedido, nossa entidade aqui que faz então todo o nosso cálculo de pedido, ou seja, a gente pode reaproveitar essa classe aqui para qualquer outra aplicação que a gente for fazer, tá bom? E ela, obviamente, tem ali o cliente diretamente. E a gente passa a armazenar, então, uma lista de pedidos, né? E dessa lista de pedidos a gente tem, então, na visualização aqui, ó, o for dos nossos pedidos. Vamos ver como é que ficou. Rodando o software. Beleza, para continuar. Vou digitar aqui Danilo. Vamos colocar lá 40 caixas, pagamento à vista e tá aí, ó, 360, o pagamento, quanto que o cliente vai ter que pagar é 900, pagamento à vista, demos um desconto de R$100, aí certinho, ou seja, funcionou bonitinho o nosso software. Vou fazer novamente, ó, para continuar, né? Agora eu vou digitar aqui Danilo de novo, vou colocar 40 caixas, agora eu vou escolher parcelado. Opa, deu algum erro aqui, deixa eu ver. Não, foi só no meu memória do sistema. Vou rodar aqui de novo, vou escolher parcelado. Então vamos lá, rodando aqui vou escolher aqui meu nome, Danilo, a quantidade de caixas vai ser 40, vou colocar aqui parcelado, selecionou parcelado, quantidade de parcelas, eu vou colocar aqui 4, tá? E aí ele vai dar aqui pra gente, ó, o pagamento, ó, o lucro de X, né? O cliente vai ter que pagar Y, quantidade de parcelas ficou tanto, né? Para pagamento parcelado fizemos um acréscimo de R$100, tá vendo? E o pagamento ficará em torno da parcela de 275, ou seja, foi em 4 vezes, né? 275 vezes 4, daí um valor de 1.100, tá dando certinho com o valor total, tá bom? Beleza, vou rodar só mais uma vez aqui com o valor acima de 5, né? Então vamos colocar aqui o nosso software como 1, Danilo, o valor total aqui que vai querer de caixas é 40, vamos colocar como parcelado, vamos colocar a quantidade aqui como 8, ou seja, é maior do que 5. E aí a gente tem também aqui
460, tal, o valor da parcela, 8 vezes, né, o acréscimo de 150, ou seja, o acréscimo de juros a mais, e é isso aí. Bonitinho, gente, funcionando da maneira como eu queria. Vou dar aqui um git status, git add ponto, git commit, traço M, né, refatoração de código com desacoplamento de funções, né? E vou dar um git push, desacoplamento de funções, git push para subir lá no repositório do Git. Vocês podem pegar esse código diretamente lá no meu GitHub, tá? Torne-se um programador, aula Java YouTube. Fechou? Então na próxima aula a gente vai começar a transformar isso aqui que a gente fez, né, em uma aplicação web, tá bom? Então a gente vai entender um pouquinho sobre as nossas VPS, né, os servidores privados, e vamos começar a criar tela HTML e tal, para que a gente possa ter uma interface desse sistema aqui também, utilizando a parte web. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de você deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com outras pessoas, nos ajuda demais no crescimento do canal e no trabalho que a gente faz aqui. Toda vez que você dá um like, eu vou entender que você gosta do nosso conteúdo e que vale a pena a gente continuar gravando conteúdos assim para vocês, tá bom? Então ficamos por aqui, até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau!